Você já ouviu falar do livro do profeta Zacarias? Hoje veremos do que esse livro trata, do que ele fala e o que nos ensina. Vem comigo! O livro do profeta Zacarias contém 14 capítulos e está localizado entre os profetas menores no Antigo Testamento. Apesar do conteúdo do livro cobrir um longo período, podemos dizer que o ministério profético de Zacarias tenha ocorrido entre 520 e 518 a.C., após o exílio. Pouco se sabe a respeito do profeta, a não ser a informação de que tenha sido sacerdote e companheiro do profeta Ageu. Também, ao início do seu livro, menciona-se que Zacarias era filho de Berequias e neto de Ido. Seu nome significa Deus lembrou ou lembrado pelo Senhor. O livro de Zacarias consiste em 8 visões, 4 mensagens e 2 oráculos. Estes registros dizem respeito ao povo de Judá, o qual tinha voltado do cativeiro babilônio e agora se encontrava novamente em sua pátria. De fato, Deus lembrou de seu povo e o restituiu à sua terra. Porém, o povo não correspondeu a tal bondade do Senhor. O povo exilado havia retornado à sua pátria em 536 a.C., após o decreto de Ciro. Sob a liderança de Zorobabel e do sacerdote Josué, cerca de 50.000 judeus muito pobres chegaram a Jerusalém, com a grande tarefa de reconstruir o templo e a vida religiosa do povo. Porém, embora iniciassem a obra, em pouco tempo o ânimo do povo se dissipou, diante das constantes oposições dos vizinhos samaritanos, os quais chegaram a conseguir documentação do governo persa para interromper a obra. Além disso, somou-se à oposição o comodismo dos judeus, os quais se ocuparam em estabelecer suas moradias e satisfazer os seus desejos particulares. Sendo assim, durante um período de 12 anos, a reconstrução ficou paralisada. A grande tarefa de Zacarias, bem como de Ageu, foi exortar e animar os judeus a se voltarem ao Senhor e, consequentemente, retomarem a obra do templo, pois estavam apáticos quanto à grande tarefa que haviam recebido. Neste sentido, a mensagem de Zacarias coloriu diante dos judeus a promessa de que um dia o Messias, o enviado do Senhor, viria a Sião e reinaria a partir de um templo restaurado. Neste momento, ele executará o seu juízo contra toda a perversidade, restaurará o seu povo e reinará para sempre. O livro está estruturado da seguinte forma: do capítulo 1 ao 6, Zacarias tem uma série de 8 visões que servem de encorajamento à reconstrução do templo. Nos capítulos 7 e 8, Deus chama o povo ao arrependimento de sua apatia e desobediência, lhes prometendo bênçãos sem fim. Dos capítulos 9 a 11, é anunciado que o Messias virá, porém será rejeitado pelo povo. Por fim, dos capítulos 12 a 14, é declarado que o Messias virá, restaurará o seu povo e reinará para sempre. Vejamos quais lições esse livro nos traz. Primeiro, Deus guarda e restaura o seu povo, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Segundo, religiosidade sem sinceridade não agrada a Deus. Terceiro, negligenciar o que Deus nos mandou fazer é sempre uma péssima ideia. Quarto, no Senhor podemos ter certeza de salvação, purificação e vitória sobre os sofrimentos. Mais algumas curiosidades deste livro. O livro de Zacarias é um dos poucos do Antigo Testamento que menciona Satanás, ser angelical que se opôs a Deus, porém está subordinado ao seu domínio. O Novo Testamento contém bom número de citações das profecias de Zacarias, como, por exemplo, o rei montado em um jumentinho, as 30 moedas pelas quais Jesus foi vendido, o corpo de Jesus transpassado pelos pecadores, a fuga dos discípulos após a prisão de Jesus e várias ligações com o Apocalipse. Há a possibilidade de que a segunda parte do livro, dos capítulos 9 a 14, tenha sido escrita posteriormente, cerca de 40 anos depois,
por outra pessoa, com base na mensagem proferida por Zacarias. Este livro apresenta a linguagem apocalíptica, contendo visões e oráculos que apontam para a consumação do reino eterno e vitorioso de Jesus. Você gostou desse vídeo? Espero que sim! Então curta e compartilhe. Em breve nós da Faculdade Batista Pioneira traremos mais vídeos como esse. Até mais!